Imagine uma jovem que trocou o conforto da casa paterna pela cruz, que enfrentou desconfianças, humilhações e dores inimagináveis. E ainda assim, transformou tudo isso em amor puro por Cristo. Neste vídeo, você vai se emocionar com a história poderosa e comovente de Santa Verônica Giuliani, uma mulher escolhida por Deus para carregar em seu corpo e em sua alma os sinais da paixão do Senhor. Fique até o final, porque ao término desta jornada eu vou rezar com você a oração mais profunda e transformadora a Santa Verônica Giuliani. Uma prece capaz de tocar seu coração, aliviar suas dores e fortalecer sua alma nas batalhas da vida. Não saia antes de sentir essa presença santa invadir o seu lar e transformar o seu dia. Vamos começar? Durante as brincadeiras infantis, as outras crianças notavam que Úrsula sempre escolhia ser a religiosa ou a missionária em qualquer encenação. À noite, frequentemente, sua irmã mais velha a encontrava acordada, orando, com o rosto iluminado por uma serenidade sobrenatural. Mas não era uma infância sem lágrimas. A perda da mãe deixou um vazio imenso. O pai, homem austero e rigoroso, cobrava disciplina e severidade. Úrsula, entretanto, transformava as dificuldades em momentos de união com Cristo. Quando sentia-se injustiçada ou castigada sem motivo, corria para o jardim do convento das Clarissas, onde gostava de sentar-se junto a uma pequena imagem da Virgem. Ali, confidenciava suas dores e recebia consolo invisível. Antes mesmo de completar um ano, Úrsula começou a demonstrar gestos que escapavam à compreensão comum. Colocava as mãozinhas em posição de oração e olhava fixamente para o crucifixo pendurado na parede. Sua infância foi envolta em simplicidade, mas também em uma atmosfera carregada de espiritualidade. Aos 4 anos, um acontecimento marcaria sua alma para sempre. Sua mãe, sentindo que a morte se aproximava, reuniu as filhas ao redor da cama e, olhando para Úrsula, disse: "A mais nova será a que mais sofrerá e será a mais amada por Jesus." Benedetta faleceu pouco tempo depois. O pequeno coração de Úrsula, inconsolável, buscava abrigo na oração. Era comum vê-la ajoelhada por longos períodos diante do pequeno altar doméstico. Desde o primeiro instante, havia algo de diferente naquela criança. Seus olhos grandes e atentos pareciam perscrutar não apenas o ambiente ao seu redor, mas algo além, como se já buscassem o céu. Sua mãe, Benedetta, uma mulher profundamente piedosa, percebeu a sensibilidade da filha ainda nos primeiros meses de vida. Com apenas 5 anos, demonstrava uma caridade que surpreendia todos na vila. Pedia esmolas, não para si, mas para os pobres. Distribuía alimentos e roupas das próprias irmãs sem temor da repreensão paterna. E quando o pai perguntava por que fazia isso, ela respondia com uma simplicidade desarmante: "Porque Jesus pediu." Sua infância seguia repleta de pequenos milagres silenciosos. Seus dons místicos começaram a se manifestar com clareza ainda na infância. Tinha visões frequentes de Jesus e da Virgem Maria. Certo dia, enquanto brincava sozinha no quintal, afirmou ter visto uma senhora muito bela que lhe sorriu e lhe disse: "Sê sempre humilde, minha filha, e nunca temas a cruz." Essa visão permaneceu gravada em sua alma como um selo de destino. Aos 7 anos, pediu permissão ao pai para fazer penitências. A manhã do dia 27 de dezembro de 1660 amanheceu fria e serena em Mercatello sul Metauro, uma pequena vila nas colinas da Úmbria, na Itália. O sino da igreja anunciava um nascimento especial. Úrsula Giuliani vinha ao mundo, a 5ª filha do casal Francesco e Benedetta Giuliani. Essa chama ardia nela antes mesmo da adolescência, e o olhar sonhador que lançava ao convento próximo parecia sempre antecipar o caminho que seu destino seguiria. Sua infância terminou não com festas e alegrias comuns às outras meninas, mas com um chamado silencioso e profundo.
Aos 17 anos, já não havia dúvidas. Deus a chamava e ela estava pronta para obedecer. Úrsula beijou-lhe as mãos e o rosto e correu para a capela para agradecer. Lá, ajoelhada, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão e uma paz suave desceu sobre seu coração. A despedida da casa paterna foi silenciosa, carregada de emoção. Suas irmãs choravam baixinho. O pai não conseguiu conter as lágrimas ao vê-la partir. No portão, ela se virou uma última vez, lançou um olhar de ternura e disse: ao completar 17 anos, Úrsula Giuliani não era mais apenas a menina piedosa de Mercatello, mas uma jovem mulher cuja alma ardia de amor por Cristo. Cada vez mais, o chamado interior se tornava insuportável de ignorar. Ela desejava o recolhimento do claustro, desejava pertencer somente a Deus, mas a estrada à sua frente não seria suave. Seu pai, Francesco, apesar de devoto, tinha outros planos para a filha. A dor daquela recusa foi mais aguda do que qualquer penitência que já tivesse imposto a si mesma, mas ela não desistiu. Passou a intensificar as orações e sacrifícios. Dormia sobre uma tábua de madeira e jejuava longamente. Seu corpo fragilizou-se, mas sua alma fortalecia-se. Por fim, sua persistência tocou o coração do pai. Um dia, sem palavras, apenas com um aceno de cabeça, ele consentiu. Viúvo, ele via em Úrsula a promessa de um casamento vantajoso e a esperança de continuidade familiar. As recusas de Úrsula, sempre respeitosas, mas firmes, geraram uma tensão crescente na casa dos Giuliani. Em noites silenciosas, depois das discussões, Úrsula permanecia em oração, ajoelhada no chão frio do seu quarto, com lágrimas escorrendo suavemente pelo rosto. Não, és a alegria desta casa. Não te darei para o convento. Meu coração já encontrou o seu rei. Em uma manhã, vencida pelo fervor, ajoelhou-se aos pés do pai e suplicou. No entanto, o peso da responsabilidade familiar começou a pesar quando o pai, viúvo, ficou sobrecarregado. A rigidez com que tratava as filhas era ainda mais forte com Úrsula, talvez por enxergar nela uma força que nem ele compreendia. Ela, por sua vez, aceitava cada repreensão como vinda das mãos de Deus. Seu coração estava tomado por um desejo cada vez maior: tornar-se esposa de Cristo. Jesus, dá-me força para obedecer à tua vontade, ela murmurava, enquanto um peso invisível parecia esmagar seu peito. As irmãs, embora admirassem sua fé, tentavam persuadi-la a desistir da ideia. És jovem demais, Úrsula. A vida no convento é dura, fria e longe do mundo, diziam, mas ela já havia decidido. A cada tentativa de dissuadi-la, sua resposta vinha simples e serena. O mundo não tem nada para me dar. Pai, permita-me servir a Deus. O olhar severo de Francesco endureceu ainda mais. Na escola, demonstrava inteligência viva, mas jamais vangloriava-se. Era a primeira a ajudar os colegas mais lentos e sempre dizia: o que sei, Deus me deu. A humildade era a marca de sua personalidade. As professoras ficavam admiradas com sua obediência absoluta e, ao mesmo tempo, com a profundidade de suas reflexões espirituais incomuns para a sua idade. Rezem por mim e eu rezarei por vocês. Um pedido insólito para uma criança que o pai espantado recusou. Ainda assim, em segredo, ela começou a dormir no chão e a usar pequenas disciplinas de corda no pulso, como forma de oferecer seus sofrimentos pelas almas do purgatório. Pela manhã, partiu para a Città di Castello, em silêncio, apenas com o crucifixo nas mãos e o coração cheio de esperança. Quando chegou ao convento capuchinho, sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar. O portão se fechou atrás dela, com um som grave e definitivo. Naquele instante, o mundo ficava para trás. Ela mal sabia que os desafios estavam apenas começando. As grandes portas do mosteiro das Irmãs Capuchinhas de Città di Castello se fecharam atrás de Úrsula Giuliani, e naquele som de madeira pesada, ela sentiu o eco de uma entrega total.
era 28 de outubro de 1678. Tinha apenas 17 anos, mas o coração pulsava como o de alguém que atravessava a soleira entre o céu e a terra. Ela respondeu com doçura. E assim, com passos firmes, atravessou o caminho até o convento das Clarissas, onde foi recebida com carinho. Mas ali, sua história ainda não começava plenamente. O destino queria levá-la um pouco mais adiante, ao mosteiro das Irmãs Capuchinhas, em Cidade Castelo. Antes de partir para lá, passou uma última noite em oração, pedindo forças. Logo na entrada, foi recebida pela Madre Superiora com um sorriso acolhedor, mas também com um olhar experiente que já sabia reconhecer uma alma marcada por Deus. A primeira noite no convento foi de recolhimento profundo. No pequeno quarto simples, com paredes nuas e uma cruz de madeira sobre a cama, Úrsula ajoelhou-se e entregou-se em oração, sussurrando: "Agora sou tua, Senhor, toda tua." No dia seguinte, vestiu o hábito capuchinho, pesado e áspero, sentindo na pele a mudança não só de vestimenta, mas de existência. Ali, deixava para trás as roupas finas, o nome de batismo e as preocupações mundanas. Ao receber oficialmente o nome de Irmã Verônica, sentiu-se como uma nova criatura, renascida para o sofrimento redentor. Porque Cristo não descansou na cruz. Durante as vigílias noturnas, algumas haviam em profunda oração, imóvel, com lágrimas escorrendo e o rosto iluminado por uma serenidade celestial. Em outras ocasiões, parecia lutar visivelmente contra tentações e dores invisíveis, gemendo baixinho, mas nunca reclamando. As provações começaram cedo. Sua saúde frágil não resistia ao rigor das penitências, mas mesmo assim, ela se recusava a aceitar qualquer privilégio ou alívio. A vida no convento era marcada por disciplina rigorosa, silêncio absoluto durante grande parte do dia, trabalhos manuais exaustivos e oração ininterrupta. As madrugadas eram frias e o chão de pedra parecia roubar todo o calor dos corpos ajoelhados em penitência. Para Verônica, tudo isso era pouco diante do desejo de se unir aos sofrimentos de Cristo. "Irmã Verônica, por que não repousas?" Ela se entregava aos serviços mais humildes. Limpava os corredores, lavava a roupa das irmãs e cuidava das tarefas que exigiam maior esforço. Cada ato era acompanhado por uma oração silenciosa, cada dor física transformada em súplica. Logo, as outras irmãs perceberam que Verônica não era uma noviça comum. Havia nela uma intensidade que inquietava. Um dia, debilitada e febril, foi chamada à presença da madre, que lhe perguntou. O temor se misturou à alegria. A partir desse momento, ela compreendeu que sua missão era mais profunda do que simplesmente viver a vida monástica. Era participar, de forma mística e real, dos sofrimentos do Salvador. Os rumores começaram a circular entre as irmãs. Algumas a admiravam em silêncio, outras a observavam com desconfiança. Afinal, quem era aquela jovem tão pequena e frágil, mas com tamanha intensidade espiritual? Nos primeiros anos de clausura, Verônica Giuliani se entregou de corpo e alma à disciplina monástica. O silêncio do convento, antes acolhedor, agora revelava-se um deserto árido, onde as tentações sussurravam. O frio das madrugadas era apenas um reflexo pálido do frio espiritual que, às vezes, parecia envolver seu coração. Mas ali, na renúncia cotidiana, Verônica descobria a face mais profunda da obediência. Obedecer não apenas às regras, mas ao silêncio de Deus. As irmãs mais velhas observavam sua postura incansável. Nunca se recusava a um serviço, fosse ele o mais humilde ou o mais pesado. Limpava as latrinas em silêncio. Esfregava o chão de pedra com as próprias mãos até a pele se ferir. A Madre Superiora, prudente, acompanhava tudo em silêncio, mas não deixava de pôr Verônica à prova. Dava-lhe ordens difíceis, às vezes humilhantes. Pediu-lhe para servir à mesa e recolher as sobras dos pratos das irmãs, um trabalho reservado às novatas.
Mandava-a cuidar das roupas sujas, carregar baldes pesados de água. Verônica cumpria tudo com alegria serena. Cada ordem é a voz de Cristo, dizia a si mesma. Logo vieram as tentações espirituais, ataques internos que a faziam sentir-se abandonada por Deus, provando sua fé até o limite. Em algumas madrugadas, acordava com o corpo trêmulo e suor frio, lutando contra pensamentos de dúvida e desânimo. Mas cada vez que o desespero ameaçava tocar seu coração, ela corria à capela e ali permanecia, muitas vezes por horas, até que a paz voltasse. Nesse tempo, teve suas primeiras visões claras de Cristo. Uma noite, ao ajoelhar-se diante do crucifixo, ouviu em seu coração: "Minha filha, não temas. Em tua alma quero refletir a minha paixão." Quando chamada a trabalhos manuais longos, como bordar paramentos ou cuidar da horta, jamais se queixava. Ao contrário, dizia: "Se Jesus lavou os pés dos discípulos, quem sou eu para recusar qualquer serviço?" Mas as provações não eram apenas físicas. O convento, como em tantas histórias santas, não era livre de invejas e maledicências. Algumas irmãs viam em Verônica um espelho desconfortável de sua própria mediocridade espiritual. Surgiram murmúrios: "Ela exagera nas penitências. É orgulho disfarçado de humildade. Finge visões para se destacar." As irmãs a encontraram caída no chão da capela, pálida, mas com um leve sorriso no rosto. Passava noites inteiras ajoelhada no chão gelado, repetindo: "Sei que estás aqui, Senhor, mesmo que te escondas de mim." O sofrimento físico se intensificava. As mortificações secretas, como o uso de um cilício apertado na cintura, deixavam marcas em sua pele. Jejuava frequentemente, comendo apenas o indispensável. Isso enfraquecia seu corpo, mas fortalecia sua alma. Certa noite, desmaiou enquanto orava. Mal sabia ela que o peso da cruz que Deus preparava para ela ainda estava para ser revelado. A luta espiritual tornava-se mais aguda. Durante as orações noturnas, Verônica sentia o peso do abandono. Deus, que tantas vezes falara ao seu coração, parecia agora distante, silencioso. Ela lutava contra pensamentos de dúvida, angústia, solidão. Chegava a pensar que tudo era ilusão, que seu desejo de santidade era vaidade, mas jamais deixava o posto de oração. Porém, Verônica não buscava reconhecimento. Sua única ambição era desaparecer diante dos olhos do mundo e ser instrumento de Deus. As primeiras anotações em seu diário espiritual começaram nesse período, e cada palavra transbordava amor, dor e entrega. No silêncio do convento, ela começava a trilhar um caminho de cruzes visíveis e invisíveis. O convento, que parecia um porto seguro, também se tornava campo de batalhas espirituais. E ela obedecia, guardando tudo em segredo, escrevendo apenas para seu confessor, com humildade absoluta. As provações atingiram um auge quando foi acusada injustamente por uma irmã de desobediência. Chamaram-na à presença da madre e, diante de todas, foi repreendida severamente. Poderia ter se defendido, mas baixou a cabeça e respondeu apenas: "Verônica, minha filha, queres ser semelhante a mim?" Em seu diário escreveu: "Ser humilhada e não me defender é receber um beijo de Cristo." Entre lágrimas escondidas e orações silenciosas, foram-se longos 15 anos de provações contínuas. Mas, como o ouro que só brilha após o fogo, sua alma se purificava a cada prova. O céu a preparava para o próximo e grandioso passo, o encontro doloroso e sublime com os estigmas. Nessas aparições, ela sentia não apenas um amor indescritível, mas também um terror sagrado diante da dor que sabia que lhe seria pedida. Certa noite, enquanto rezava sozinha na capela, ajoelhada diante do crucifixo, viu Jesus descendo em uma luz ofuscante. Ele abriu os braços e disse. Ela, tremendo, respondeu. O ano de 1693 marcou o início de um tempo extraordinário na vida de Verônica Giuliani. Aos 33 anos,
Após anos de penitências silenciosas e obediências heróicas, o céu decidiu manifestar-se de maneira visível e contundente. As visões, antes suaves e discretas, tornaram-se intensas e frequentes. Durante as vigílias noturnas, Cristo aparecia-lhe coroado de espinhos, com o rosto ensanguentado, convidando-a a participar do mistério da sua paixão. Por ordem da madre, foi obrigada a repousar. Ela obedeceu, mas em seu leito de convalescença orava incessantemente. Em uma dessas noites, teve uma visão luminosa. Viu o rosto de Cristo coroado de espinhos, que lhe disse: a partir desse momento, seu desejo de sofrer pelos pecadores tornou-se ainda mais profundo. A cada dor física ou humilhação recebida, oferecia silenciosamente por aqueles que estavam longe de Deus. Os exames espirituais se tornaram mais rigorosos. A madre e os confessores colocavam-na constantemente à prova, duvidando de suas visões e impondo-lhe silêncio sobre suas experiências místicas. Não lhe era permitido compartilhar nada. Perdoai-me, madre. Pilha cada espinho meu, uma alma tua. Não temas o sofrimento. Senhor, não sou digna, mas quero tudo o que vós quiserdes. De repente, uma dor lancinante atravessou suas mãos, seus pés e seu lado. Quando abriu os olhos, viu-se marcada com chagas reais, os estigmas de Cristo. As feridas eram profundas e sangravam suavemente, exalando um leve perfume, perceptível às irmãs que estavam próximas. As reações no convento foram de espanto e temor. Algumas irmãs caíram de joelhos, outras recuaram desconfiadas. Então, na manhã da Sexta-feira Santa de 1697, aconteceu o momento culminante. Durante a oração silenciosa diante do altar, Verônica sentiu-se envolvida por uma luz intensa. Cristo apareceu-lhe novamente, com um semblante de compaixão e majestade. Estendendo a mão, ele fez o sinal da cruz sobre ela e disse: minha filha, receba o sinal do meu amor. Algumas irmãs passaram a evitá-la, temerosas e desconfiadas. Outras a julgavam uma impostora ou alucinada. Mas Verônica, em silêncio, continuava sua rotina de trabalho e oração. Suas noites eram preenchidas por visões luminosas, mas também por lutas internas violentas. Satanás, percebendo a santidade crescente da alma dela, atacava-a com tentações ferozes. Os médicos e teólogos enviados pelo bispo de Città Castello examinaram-na minuciosamente. As feridas eram reais, profundas e inexplicáveis pela ciência. O bispo, embora cauteloso, reconheceu os sinais extraordinários, mas proibiu Verônica de falar sobre o assunto. Ela obedeceu, escondendo as chagas sob luvas e roupas grossas, mesmo quando a dor se tornava insuportável. A humilhação foi grande. Senhor, perdoai, perdoai. Mais dor se for por vós, mais cruz, se assim salvar almas. Naquela mesma noite, ao retornar para sua cela, sentiu uma dor aguda na cabeça, como se espinhos invisíveis perfurassem seu couro cabeludo. Suas mãos e pés ardiam de um calor estranho e profundo. Nos dias seguintes, as dores aumentaram. Sentia-se carregando um peso invisível no corpo e na alma. Em oração constante, oferecia cada lágrima pela conversão dos pecadores e pela reparação das ofensas feitas a Deus. Por várias vezes, as irmãs a encontravam em oração, com o rosto pálido e as lágrimas correndo, murmurando palavras que pareciam não deste mundo. A Madre Superiora, chocada, chamou imediatamente o confessor e iniciou-se uma investigação sigilosa. Durante meses, Verônica foi observada. As feridas não cicatrizavam. Eram limpas com cuidado pelas irmãs enfermeiras, mas tornavam a sangrar, sobretudo às sextas-feiras, quando ela entrava em êxtase doloroso, revivendo interiormente a paixão de Cristo. Esses êxtases não passavam despercebidos. Então prepara-te, a coroa, os cravos e o lado aberto serão também teus. Ele então tocou seu peito e acrescentou: Irmã Verônica,
Tem consciência de que pode estar sendo enganada por ilusões demoníacas. Foi um período de dores e glórias ocultas, em que ela se tornava cada vez mais semelhante àquele a quem havia entregue sua vida. Mas o sofrimento, como sempre, era apenas um prelúdio. A igreja zelosa ainda iria submetê-la a provas ainda mais duras. Algumas diziam em voz baixa que aquilo era ilusão, ou pior, obra do demônio. Outras, movidas por ciúmes ou medo, olhavam-na com frieza, julgando-a presunçosa por querer imitar a Cristo de forma tão literal. Verônica sentia essas feridas invisíveis mais do que as físicas. Eram punhaladas na alma, e ela oferecia cada dor silenciosamente, dizendo, muitas vezes, desmaiava de exaustão. Ainda assim, quando era chamada para servir na cozinha ou na limpeza, mesmo fragilizada, obedecia sem hesitar. Durante as madrugadas, ouvia-se barulhos estranhos em sua cela. Pancadas, vozes sibilantes, gemidos. As irmãs testemunhavam esses fenômenos, mas Verônica nunca se deixava abalar. Respondia com o rosário apertado nas mãos e palavras firmes. Se sou iludida, peço a Deus que me corrija. Se é dele, que seja feita a sua vontade. Com as chagas visíveis em suas mãos, pés e lado, e o perfume inexplicável que exalava de suas feridas, Verônica Giuliani se tornava cada vez mais um mistério e, ao mesmo tempo, um incômodo dentro do convento. O ambiente de recolhimento e oração começava a ser perturbado por olhares desconfiados, cochichos nos corredores e provas dolorosas de rejeição. As irmãs que antes a admiravam passaram a evitá-la. Seu diário registra: sinto-me esquecida até por aqueles que me chamavam de irmã. Mas se Cristo foi rejeitado pelos seus, quem sou eu para não aceitar o mesmo? As investigações foram minuciosas. Seus escritos espirituais foram confiscados e lidos palavra por teólogos. Até sua correspondência com o confessor foi analisada. Enquanto isso, as dores físicas se intensificavam. As feridas sangravam mais profundamente às sextas-feiras. Jesus é meu rei, não temo quem não pode me separar dele. Ela respondia com humildade e segurança. Em pouco tempo, a notícia dos estigmas chegou às autoridades eclesiásticas. A igreja, sempre prudente, iniciou um rigoroso exame sobre sua vida e suas experiências místicas. Médicos, teólogos e enviados do bispo visitavam o convento, observando-a como se fosse um objeto de estudo. As perguntas eram insistentes e muitas vezes carregadas de desconfiança, mas não bastavam respostas serenas. Por ordem da autoridade eclesiástica, Verônica foi submetida a uma prova humilhante. Retirada de todos os cargos internos, proibida de participar da comunhão por um longo período, isolada das demais irmãs e tratada como suspeita. As irmãs recebiam ordens para não falar com ela, a não ser o indispensável. Na solidão da cela fria, Verônica chorava silenciosamente. Senhor, que eu desapareça, que só o vosso nome brilhe. As irmãs mais antigas, que antes a evitavam, começaram a buscar-lhe conselhos discretamente. Em suas palavras encontravam conforto, clareza e paz. Em seus olhos, a serenidade de quem havia bebido do cálice amargo da rejeição e transformado cada gota em amor redentor. Em 1716, após o falecimento da Madre Superiora, veio o momento inesperado e grandioso. Verônica foi eleita abadesa do convento de Città di Castello. A eleição foi unânime. Dentro dos muros do convento, onde antes havia olhares de desconfiança, começava a surgir um novo respeito, tímido, mas crescente. A Madre Superiora, que fora uma das mais prudentes e exigentes em sua vigilância, agora via em Verônica não apenas uma irmã piedosa, mas uma alma escolhida. Aos poucos passou a lhe confiar responsabilidades maiores. Após a longa purificação, viria o reconhecimento não só do céu, mas também da igreja. Filhas, nunca busquem brilhar, sejam pequenas. As flores mais belas crescem escondidas no jardim do Senhor. A igreja, após longos meses de investigação,
chegou à conclusão de que não havia fraude. As visões e estigmas eram autênticos e frutos de uma profunda vida espiritual. Mas, em sua prudência, a autoridade eclesiástica ainda recomendou discrição e humildade absoluta. Verônica deveria continuar em silêncio, escondendo o que pudesse. Mesmo reabilitada oficialmente, a convivência no convento seguia difícil. Primeiro, pequenas funções: cuidar do noviciado, aconselhar as irmãs mais jovens, organizar as orações comunitárias. Em tudo, Verônica mostrava equilíbrio, doçura e sabedoria. As novatas, ao se aproximarem dela, encontravam não só orientação espiritual, mas um exemplo vivo de humildade e entrega. Em vez de palavras grandiosas, ela lhes falava com simplicidade. O silêncio das irmãs, o olhar desconfiado de algumas e a desconfiança persistente eram cruzes diárias. Ela aceitou tudo. Em seu coração, sabia que cada provação era um degrau rumo à santidade. As palavras do Cristo voltavam-lhe à memória. Quem quiser seguir-me, tome sua cruz, dia após dia. No entanto, nesse deserto doloroso, Deus começava a preparar o florescer. Senhor, não me deixes guiar estas almas segundo minha vontade. Sê tu o condutor deste pequeno rebanho. Após anos de perseguição silenciosa, provações internas e investigações rigorosas, a vida de Verônica Giuliani começou a tomar um novo rumo. Em 1701, após a conclusão do exame eclesiástico que atestava a autenticidade de suas experiências místicas e de sua vida irrepreensível, a Igreja reconheceu sua santidade oculta. Como abadesa, mostrou-se firme, justa e maternal. Não impunha regras severas além das necessárias, mas também não tolerava relaxamento espiritual. Incentivava o silêncio, a oração profunda e a caridade entre as irmãs. Frequentemente, visitava as celas à noite, certificando-se de que cada irmã estava bem. Aquelas que encontrava em lágrimas ou abatidas, sentava-se ao lado e dizia palavras doces. Até aquelas que antes a julgavam, reconheceram sua liderança espiritual e sua capacidade de guiar a comunidade com sabedoria. Quando lhe comunicaram a eleição, Verônica chorou. Não lágrimas de orgulho, mas de temor e responsabilidade. Naquela mesma noite, ajoelhou-se diante do crucifixo e rezou. Quando a dor vier, acolha-a como visita de Deus. Ela não vem para te esmagar, mas para te elevar. Ainda há almas a ganhar para Cristo. Seu corpo frágil e marcado pelos estigmas começava a dar sinais de cansaço irreversível, mas seu espírito permanecia inabalável, sempre vigilante, sempre pronto para mais um ato de amor. Em 1727, já com 66 anos, Verônica sentia o peso da idade e das provações. A saúde deteriorava-se rapidamente, febres constantes, dores agudas nas chagas e uma fraqueza que lhe roubava as forças. Ela transformou a liderança em serviço, o poder em doação e a autoridade em ternura materna. Seu semblante, marcado por anos de sofrimento, transmitia uma paz sobrenatural. Mas mesmo reconhecida e honrada, seu coração mantinha a mesma súplica diária. Mesmo assim, não permitia que as irmãs a tratassem de forma especial. Continuava a visitar as celas, supervisionar o convento, rezar com as irmãs nas madrugadas frias. Quando alguém sugeria que repousasse mais, sorria docemente e dizia: "O convento floresceu sob sua liderança." O ambiente de desconfiança foi transformado em fraternidade. A fama de sua santidade ultrapassava os muros e atraía peregrinos que buscavam suas palavras e bênçãos. Em sua cela, simples como sempre, havia apenas um crucifixo, um pequeno ícone da Virgem Maria, seu diário espiritual e o cilício escondido sob o leito. Nada de ostentação. "Excelência, sou apenas um vaso de barro. Todo perfume vem do céu. Senhor, esconde-me, que eu seja apenas instrumento e nunca protagonista.
Quem entrava ali sentia o perfume suave que emanava das chagas ainda visíveis e discretamente cobertas por faixas. Até o bispo local visitava-a com frequência para ouvir seus conselhos espirituais. E ela, com humildade, lembrava: ao longo de seus anos como abadesa, enfrentou ainda dificuldades externas, doenças entre as irmãs, escassez de mantimentos, provações inesperadas. Mas, em cada situação, demonstrava uma confiança absoluta na providência. Muitas vezes, quando o convento estava em necessidade, retirava-se para a oração prolongada e logo as graças chegavam de forma inesperada. Por dentro, porém, sentia que o momento de sua partida se aproximava. Em seu diário escreveu: por mais de 2 décadas, conduziu sua comunidade com mansidão e fortaleza, preparando-se silenciosamente para o momento supremo, o encontro definitivo com o esposo divino. Os últimos anos da vida de Verônica Giuliani foram marcados por uma entrega silenciosa e uma paz que só possuem as almas que passaram pelo fogo da purificação. Vinde, esposo amado, vinde buscar a vossa serva. Pediu então que trouxessem o crucifixo. Beijou-o longamente, apertando-o contra o peito. Com dificuldade sussurrou: quando a cruz pesar, lembra-nos do amor imenso de Cristo, que por nós se entregou sem reservas. No dia 6 de julho de 1727, ao perceber que a morte se aproximava, Verônica pediu que todas as irmãs se reunissem em sua cela. Sua voz estava fraca, mas serena. Olhou cada uma com ternura maternal e disse: Santa Verônica, tu que suportaste humilhações, desprezos e perseguições sem jamais murmurar, alcança-nos a graça da humildade verdadeira. Livra-nos do orgulho escondido, das vaidades silenciosas e ensina-nos a desejar apenas desaparecer para que Deus cresça em nós. Tu, que foste marcada com os estigmas sagrados e carregaste em teu corpo as chagas do Salvador, intercede por nós nos momentos de fraqueza e desânimo. Santa Verônica Giuliani, mulher forte e humilde, espelho da paixão de Cristo e templo do Espírito Santo, hoje nos colocamos aos teus pés, com o coração aberto, confiando na tua poderosa intercessão. Tu, que desde a infância sentiste o chamado do céu e nunca recuaste diante da cruz, ensina-nos a acolher com amor as provações da vida. Ajuda-nos a ver em cada dor uma oportunidade de unir-nos a Cristo crucificado. Não removam a cruz. A dor me une ao meu Jesus. As visões celestiais intensificaram-se. Em várias ocasiões, as irmãs a encontraram em êxtase, com o rosto iluminado, murmurando palavras de doçura. As irmãs começaram a rezar o rosário em torno do leito. No momento da última Ave Maria, Verônica abriu os olhos uma última vez e, com um olhar de paz profunda, exalou suavemente seu último suspiro. O perfume que emanava das chagas inundou a cela. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente. As irmãs choravam em silêncio, mas sentiam no fundo da alma que tinham acabado de presenciar o nascimento de uma santa para o céu. O tudo por vós, meu Jesus. Os sinos do convento tocaram, anunciando a passagem de uma alma eleita. O povo de Città di Castello acorreu em massa ao convento para venerar seu corpo. E ali, diante do corpo sereno de Verônica, muitos enfermos sentiram-se curados, muitas lágrimas se transformaram em esperança. Seu funeral foi um misto de dor e júbilo. As irmãs sabiam que, embora tivessem perdido a presença física da madre, haviam ganhado uma intercessora poderosa no céu. Em sua lápide, simples e humilde, gravaram as palavras que ela mesma havia pedido. Aqui jaz uma serva inútil. Toda glória ao Senhor. O coração sente o chamado. A alma deseja voar, mas a vontade de Deus é o meu repouso. Nas últimas semanas, as dores tornaram-se insuportáveis. As chagas, já abertas há décadas, inflamavam-se e sangravam copiosamente, principalmente nas sextas-feiras.
As irmãs enfermeiras faziam o possível para aliviar seu sofrimento, mas ela apenas pedia: filhas, sede fiéis. A cruz é pesada, mas a recompensa é eterna. Amem-se, perdoem-se e nunca deixem o Senhor sozinho na capela. Ele vos espera dia e noite. Entrego em tuas mãos, confiante, sabendo que tua voz ressoa suavemente junto ao trono do Altíssimo. Por fim, conduze-nos à vida eterna, que ao fim de nossa caminhada possamos também repousar nos braços do Senhor, certos de termos amado, sofrido e servido com alegria. Amém. Agora, feche os olhos e reze comigo essa poderosa oração. Santa Verônica, fiel serva de Deus, mãe amorosa de tantas almas, estende tua mão sobre aqueles que hoje sofrem física ou espiritualmente. Concede cura aos enfermos, alívio aos aflitos e paz aos corações angustiados. Que teu perfume de santidade envolva nossas vidas e nos fortaleça no caminho da fé. Dá-nos, ó Santa do silêncio e da obediência, um coração manso que não busca reconhecimento, mas deseja apenas fazer a vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos seus desígnios. Santa Verônica Giuliani, ora por nós, mulheres que desejamos ser fiéis, mães e avós que desejam ensinar aos seus a verdadeira fé. Alcança-nos a graça da perseverança, da paciência e da confiança absoluta na divina providência. Por tua poderosa intercessão, peço hoje.